Vocês estão vendo o que aí? Sua tela. Minha tela, né? Isso. Tá. Tô perguntando isso porque eu tô com duas telas abertas, porque eu gosto de ficar vendo vocês, as perguntas aí, certo? No texto, e também porque eu tenho que aceitar, algumas pessoas entram, pedem para entrar, eu tenho que aceitar. Aí tem que ficar em duas telas. Então, vou ver se tem como ver a minha tela também aqui. Acho que deve ter como. Me falou aqui. Glória, não se preocupe. Se você deixa aí a sua frequência, né? Faça o registro aí da frequência. Depois você assiste no YouTube. Não esqueçam, tá, pessoal? Eu tô fazendo a frequência de vocês, então é sempre aquela lógica lá. Vocês colocam o nome e o e-mail, tá? Não esqueçam de colocar no chat. É a forma de eu registrar a presença de vocês. Pronto. Eu vou deixar aqui. Ó. Então, vamos começar. Então, a aula foi começou a ficar um pouco mais difícil, né, o assunto. O que é que vocês acharam aí? Sim, ficou um pouco mais complexo, professor. Principalmente a função for. Tá, a estrutura foda, né? Isso. Certo. Muito difícil. Muito difícil? Em que sentido? Professor, eu tive que assistir a aula 2 vezes para tentar entender alguma coisa e eu ainda fiquei sem entender muita coisa. Tá bom. É porque é uma coisa muito nova para vocês. O for, aí começa a ser programação mesmo, tá? Eu não quero explicar demais, eu quero que vocês saibam utilizar para resolver os problemas com dados, né? Porque isso de fato é a programação, né? Você trabalhar com essas estruturas de repetição, que é para automatizar processos e tal. Mas aí eu mostrei o apply depois, que é uma forma de simplificar esses processos repetidos, tá? Principalmente quando a gente trabalha com base de dados, que é o que vocês vão mais utilizar. Então, vamos lá. Deixa se eu deixei algum exercício no if aqui. Vou abrir logo. Tá, primeiro eu vou seguir a lógica, certo? Então vamos ver primeiro o if. Eu acho que poucas pessoas tiveram dúvida no if, eu não vi ninguém reclamando. Alguém teve alguma dúvida no if? Ninguém falou. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou. Eu acho que tem um erro na questão. Eu alterei uma alternativa, certo? Por isso que vocês estão tendo a confusão aí. Tinha duas alternativas corretas, aí eu alterei para deixar só uma alternativa correta. Mas não tá errado, não. Então, vamos aqui. Para que serve o if? O if serve para você avaliar condições verdadeiras ou falsas, né? E em seguida realizar algum tipo de operação.
Você usa o if muito. É muito comum usar o if dentro de for loops e dentro de funções, tá? Mas é possível também você usar o if sem ser dentro dessas estruturas. Nesse caso aqui que a gente testou, era para avaliar a condição verdadeira, né? Se a idade era maior ou igual a 60 e o tempo de contribuição era maior ou igual a 30. Aí eu pedi o seguinte, né? Lembrando. Agora eu peço o seguinte, avalie se pelo menos uma das condições acima é verdadeira. E aí, a condição só será falsa se ambos os valores forem diferentes. Então, o que vocês têm que entender é que nessa operação lógica, você tem o I e o OU. O I é o I comercial, né? E o OU é essa barra aí, a barra vertical, tá? Então, quando é que uma operação com o I, né? Ou seja, você tem uma condição, você está usando a operação do I. Então, as duas condições, elas têm que ser verdadeiras para que o resultado da operação seja verdadeiro. Nesse caso aqui, a gente tinha a idade tem que ser maior ou igual a 60 e o tempo de contribuição tem que ser maior ou igual a 30. Se pelo menos um não for verdadeiro, ou seja, se a idade não for maior ou igual a 60 ou o tempo de contribuição não for maior ou igual a 30, então o resultado é falso. E aí você não vai rodar o bloco de código dentro do if. Então você já passa para a próxima linha. E a próxima linha é um else, né? Se não tivesse esse else, ele não faria nada. No caso a gente colocou, né? Então o else é como se fosse o caso contrário. Então o if é faça tal coisa se essas condições forem verdadeiras. Caso contrário, o else faça o que tiver aqui dentro. Tá? Então, nessa quesito que eu pedi para vocês resolverem, basicamente era só para avaliar se pelo menos uma seria verdadeira, tá? E para avaliar se pelo menos uma é verdadeira, aí você usa o ou. Então, se, vamos lá, eu vou colocar aqui. Então, if, né? Se a idade for maior ou igual. Sim, pessoal, no meu, né, é porque nesse meu computador eu fiz umas alterações aí na configuração dele, aí por isso que tá bem diferente, certo? Mas eu não vou entrar nesse aspecto não, porque tem que saber configurar o editor de texto. Aí fica mais bonitinho. Mas é maior ou igual, tá? Idade maior ou igual a 60, ou, né? Você bota a barra vertical, o tempo de contribuição maior ou igual a 30. Tá? Então você tem que abrir as chaves. Então, se pelo menos uma dessas duas for verdadeira, você roda o bloco de código que tiver dentro do if. Caso contrário, né? Eu boto um else. Então, se essa estrutura, se essa operação aqui for falsa, ele não roda o que está dentro do if e vai para o else. Então, eu vou copiar aqui esse cat, né, que é só para apresentar a resposta, tá? Então, às vezes você vai utilizar isso, o pessoal na área de atuária, talvez o pessoal na área de contabilidade também, que está fazendo algum cálculo, que está analisando condições, tá? E você tem que verificar se pelo menos duas condições foram atendidas ou não, ou só uma condição, basta uma condição. Então, aqui no caso em questão, no exemplo que eu fiz na aula, as duas têm que ser atendidas, tá? Que é o I. E o exemplo que eu deixei para vocês resolverem, só mudava isso colocando o ou, né? Então, como é que a gente faz essa análise? É importante vocês entenderem a análise. Não só saber rodar código, escrever código. Vocês precisam entender o que é que o código está realizando, né? Então, aqui é um indivíduo. Se o cara tiver, por exemplo, a pessoa tiver 59 anos, tá? E tempo de contribuição. Aqui é previdência, né? Tempo de contribuição de 29 anos. Então, o cara tem 59 anos e tempo de contribuição de 29 anos. Ele atende alguma condição dessa? Não, né? Então, se ele não atende nenhuma dessas duas, pelo menos, então, as duas foram falsas, tá? Então, vamos só testar aqui. Então,
Ele vai dizer idade 59, tempo de contribuição 29, a condição não foi atingida. Tá? Então, quando é que a condição vai atingida, vamos dizer que eu vou botar 60 anos agora. O cara tem 60 anos. 60 anos, 29 anos de contribuição. Quando a gente roda, vai dizer aqui, ó, idade 60 e tempo de contribuição 29, condição atingida. Porque no caso aqui agora, eu coloquei o OU, certo? Então, o I, as duas têm que ser verdadeiras. No OU, pelo menos uma tem que ser verdadeira, tá? Então, o if é tranquilo, né? Aí, na criação de função, vocês tiveram alguma dúvida? Então, você vai criar uma função para realizar alguma operação que você costuma utilizá-la constantemente. Então, eu não vou criar uma função para utilizá-la só uma vez, eu vou criar uma função para utilizá-la diversas vezes, tá? E o processo de criação de função ela é fundamental na programação. Você tem que deixar bem claro o que sua função vai fazer, tá? Então, eu não posso adentrar em aspectos muito complicados agora, porque vocês ainda estão, né, se desenvolvendo. Mas a gente vai trabalhando com estatística descritiva, né, análise de dados. Aí a gente vai ter que criar algumas funções para realizar certos cálculos, tá? E aí a gente vai ver algumas coisas mais legais. Então aqui eu criei uma função, né, que recebe dois números, x1 e x2, e retorna, tá? Computa, né? Computa o produto, x1 e x2, tá? Aí o detalhe que é importante, quando você cria uma função, é porque eu não coloquei o texto, né? Mas é sempre bom, se você vai compartilhar seu código, você escrever comentários, né? Então, se eu quiser escrever comentários, eu coloco dentro da minha função aqui, na linha, né, um jogo da velha, aqui escrevo, né? Essa função, é bom sempre você deixar claro o que essa função faz. Calcula o produto de x1 e x2. Outro detalhe, diga qual o tipo de dado que você está recebendo, tá? Então, x1, você vai botar tipo x1 e x2 são de números, né? É bom você deixar isso claro, tá? Aí pode ser int, né? Ou inteiro ou numérico, né? Tá? Número inteiro e aqui é número real. Então, uma das boas práticas é você destacar isso aí. Então, dentro da função, você destaca aí os textos, tá explicando o que é que ela faz. Esse return aqui é obrigatório? Não. Mas é sempre bom a gente colocar aquilo para deixar claro, né? Eu me lembro que teve uma função que eu criei uma vez, que era uma função que calculava, fazia uma gestão de ativo passivo, né? E aí eu tinha que otimizar essa função, utilizava um tipo de algoritmo para otimizar essa função. A função era muito grande, então eu precisei deixar claro lá no final o que era que ela estava retornando, né? Então, muitas vezes você faz diversas operações dentro da função e no final das contas você tem que deixar claro, sim. Mas o que é que ela vai retornar? O que é que ela vai ter como saída, né? A função recebe alguns inputs e gera um output, né? Tem dados de entrada e dados de saída. Então, é sempre bom deixar claro aqui o return, né? O que é que ela está retornando. Então, aqui eu coloquei, né? Cria uma função que recebe dois valores e imprime o maior, tá? Então, vamos botar aqui função maior valor, tá? Como que eu estou dando a ela, tá? Então, é function, né? Vai receber... Oi? Alguém falou? Armando aqui. Diga aí, mano. Eu fiquei um pouco em dúvida nessa função return. No caso, por exemplo, eu tenho vários. Eu fiz vários processos, várias Certo. funções, e ela serve só para mostrar algo que já passou, é? Não é Algo para que mostrar. lá em... É para retornar, é a saída da função. É quando você usa a função, o que é que ela vai dar como output, o que é que ela vai te dar como saída. Por exemplo, eu podia botar uma função para calcular a média, tá? E para calcular a média, eu tenho que somar todos os valores.
pegar essa soma e dividir pela quantidade de elementos. Vamos dizer que eu estou fazendo isso manualmente, eu tenho que criar um for loop. Aí eu faço um for loop dentro dessa função. Então, eu vou iterar, ou seja, eu vou fazer para cada elemento do meu vetor, pega o elemento passado e soma, né, e adiciona o elemento seguinte. E vou fazendo isso até o último elemento do meu vetor. Então, eu vou ter um elemento só, uma variável que está recebendo a soma dos elementos do meu vetor. E aí depois eu pego essa soma e divido pela quantidade de elementos. Aí no final das contas eu tenho que dar o quê? Um output para essa função, né? Porque ela está calculando a média. Aí eu vou dividir a soma pela quantidade. E vou pedir para ele retornar essa operação. Tá? Então o return é para retornar só aquilo que a função realmente está fazendo. Porque a função pode ter. A função ela pode ter diversas operações dentro. Nesse caso aqui eu disse, eu tenho um for loop. Eu tenho. Dentro do for loop tem soma. No final das contas, eu vou ter que pegar depois essa soma e dividir pela quantidade de elementos do meu vetor. Vamos dizer que eu criei uma variável, m, que está recebendo o quê? A divisão da soma pela quantidade. E aí eu retorno esse m. Eu tenho que dizer o que é que eu vou retornar na minha função. Tá? A função ela é um objeto no R. Então veja que quando a gente pode... nesse caso aqui, ó, eu criei essa função, né, que retorna o produto. Então, quando eu boto aqui a minha função, ele retorna o valor, não retorna? 40, ele pegou e multiplicou 20 por 2. Então, eu posso atribuir a essa operação a um objeto. Né? Eu vou chamar aqui, vou chamar de y. Ele não vai mostrar, né, mas quando eu peço para mostrar y, ele vai 40. Então, eu tenho que dar um retorno da minha função. Certo? Deu para entender? Entendi. Obrigado. Então, ó, no caso aqui, eu quero criar uma função que recebe dois valores e imprime o maior. Então, eu vou botar aqui x1, x2. Então, a função tem essa estrutura, né? Você vai colocar aqui os parâmetros, quantos forem necessários, tá? E aí, dentro dessa função, o que é que eu vou botar? Eu sei quem é o maior, x1 ou x2. Eu não disse isso para o usuário, não, né? Não disse isso para a pessoa que está usando a função, não. Se ele soubesse quem era o maior, eu não precisaria criar essa função. Eu tenho que testar, né? Precisa avaliar. Quem é maior? Como é que eu faço isso? Uso o if, né? If. O if avalia condições. Então, eu vou dizer, x1 maior ou igual a x2. x1 é maior ou igual a x2. Ele vai mostrar quem? Vou botar aqui, né? Cat, né? Um exemplo. x1 é igual a x1. Opa, desculpa. Ele vai mostrar, né? x1 for maior ou igual. Ó, por que maior ou igual? Porque se for igual, tanto faz, né? Ele vai mostrar o valor é o mesmo. Tá? Se x1 for igual a x2, tanto faz. Aí, caso contrário, else. Então, no caso contrário, x1 não vai ser maior ou igual. Se x1 não vai ser maior ou igual a x2, então só tem uma possibilidade, né? Eu vou imprimir x2, tá? Então, vamos ver se essa função vai prestar. Eu vou pegar aqui. Função maior valor. x1 é igual a 10, x2 é igual a, vou botar aqui 9. Quem é maior aqui? x1. Então ele retornou aqui, ó, x1 é maior, e x1 é igual a 10. Oi. Quem foi que falou? Na questão, fala, cria uma função que recebe dois valores, ok, e imprime o maior valor. Não seria a opção de colocar só x1 maior que 2 do que maior ou igual? Porque se for... mas assim,
se eu colocar só maior, tá? E se for igual? Obviamente ele vai... Eu entendi o que você quis falar. Mas assim, para você deixar logicamente correto, é sempre bom você fazer o destaque aqui, ó. É maior ou igual. Porque você tem que dar a condição de igualdade. Se for igual, Entendi. tanto faz, vai mostrar o mesmo valor, né? Se for igual. Mas é sempre bom você fazer esse destaque, maior ou igual, tá? Professor, em outros casos, poderia se usar um if dentro do if dentro do if? Pode. Você pode ir usando o if dentro de if, tá? Se você tiver, por exemplo, 10 condições, você vai ter que usar if dentro de if, tá? E um else lá no final, né? Ou seja, a última condição é o else. Certo. Tá? Depende do seu problema. Depende do seu problema. Depende das condições que você está avaliando. Tá? Então, teste sua função. Criou a função, fiz aqui, ó, a possibilidade. x1 é maior que x2, ele imprimiu o valor correto. Vamos testar de novo agora. Eita. Deixa eu ver aqui. Função, maior valor. Então, vamos botar x1 agora igual a x2, né? Obviamente ele vai mostrar, né? Ele vai dizer que é x1, né? A gente poderia até fazer aqui uma condição seguinte. Um if aqui dentro. No caso, como ela falou, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Vamos lá. Se x1 é maior que x2. Tá? Então, se x1 for maior que x2, ele vai imprimir x1. Aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar um if aqui dentro. Né? Se x1 igual a x2, deixa eu ver se assim fica correto. Aqui tanto faz, né? Botar x1 e x2. Peraí que tem que ver essas chaves aqui, senão você se perde, tá? Essa tá fechando, caso contrário, x1. Então vamos lá. x1 é maior que x2, aí eu avalio depois. x1 é igual a x2, se x1 for igual a x2, eu vou dizer x1 é igual a x2, x1 ou x2, tanto faz aqui, certo? Caso contrário, né, x1 não é igual a x2, mas é maior do que x2, né? Então, deixa eu ver aqui só se está correto. Eu acho que está errado isso aqui. Não, está errado. Vamos lá. Vamos fazer correto. Vamos zerar essa função aqui e começar do começo de novo. Vamos lá. Fazer correto, porque a gente se confunde. Função maior valor. Então, recebe x1 e x2. Vamos lá. Se x1 for maior que x2, ele vai imprimir x1 é igual, né? x1. Tá? Então, a condição é essa. Aí eu vou botar aqui agora um else, tá? Else. Então, x1, se essa condição for verdadeira, x1 é maior que x2, ele vai imprimir isso aqui. Caso contrário, pode ser o quê? Pode ser igual ou menor. Tá? Aí dentro do else eu vou colocar o if. Se x1 é igual a x2, tá? Aí eu vou botar cat x1 é igual a x2. E aí eu posso colocar x1 ou x2 porque os números são iguais. Certo? E caso contrário, se isso aí não for verdadeiro, eu vou ter a última condição, que é x2 é igual a x2. É bom a gente sempre avaliar aqui se você fechou as chaves, tá? Então, vamos ver aqui. Ó, o legal do RStudio como uma plataforma de desenvolvimento é que ela já ajuda você a visualizar tudo isso, né? Então, quando eu coloco aqui na linha da última chave, eu já verifico qual é a chave de abertura. Então, ele está mostrando aqui, ó, deixando destaque aqui. Então, de fato,
Essa fechou. Essa aqui é esse else. Beleza. Então vamos lá. Antes de rodar a função, vamos verificar se está correto. Se eu colocar x1 maior que x2, x1 é 10, x2 é 9, um exemplo. A gente vai para a primeira linha. x1 é maior que x2 é verdadeiro, né? Então ele vai rodar esse código aqui. Beleza. Isso aqui não vai ser rodado. Ele só roda primeiro. Agora vamos dizer que x1 é igual a x2. 10 e 10. É verdadeiro isso aqui é a primeira linha? x1 é maior que x2? Não. Ele vem para o else. Se x1 for igual a x2, nesse caso 10 é igual a 10, ele roda x1 igual a x2 e mostra x1 ou x2. E esse else não vai ser rodado, né? Por quê? Porque o if aqui dentro desse else foi verdadeiro. Agora, no caso que x2 é maior que x1. x1 é 9, x2 é 10. x1 é maior que x2, falso, não roda, vem para o else. x1 é igual a x2, falso, não roda, porque x1 é menor que x2. Então vem para o else e ele vai rodar aqui o cat x2 igual a x2. Tá? Eu acho que está correto, vamos ver agora. Ah, tá, esqueci de dar um nome. Ó. Verdade. Function, né? Vamos lá. Função maior valor. Então vamos botar x1 é igual a 10, x2 igual a 9. Ele retornou x1 igual a 10, correto. Vamos testar agora igualdade. x1 igual a 10, x2 igual a 10. x1 igual a x2, né? Vou até colocar aqui, x1 igual a x2 igual a 10. Vamos rodar aqui. x1 igual a x2, que é igual a 10. Então a igualdade foi atendida. E a outra possibilidade, quando x1 é menor que x2, tá? Então vou botar x1 igual a 9, x2 igual a 10. E aí ele disse, nesse caso, x2 igual a 10. Então, aqui seria a função correta mesmo, né? Ou seja, no exercício que eu pedi para vocês, foi uma forma mais simples. Então ele avaliava a condição de maior ou igual. Se fosse maior ou igual, mostrava o maior valor. Caso contrário, mostrava o menor valor. Aqui eu estou sendo mais detalhista. Eu estou pedindo para ele mostrar e dizer x1 é igual ao valor maior. Se forem iguais, ele está mostrando a igualdade. x1 é igual a x2, que tem um valor tal. E se caso contrário, só pode ser x2 ser maior que x1. Certo? Então aqui seria uma função mais completa. Ficou alguma dúvida? Veja aqui que eu usei um if dentro de um else, né? Então eu estou usando um dentro do outro. Um if dentro de outro. Ficou alguma dúvida, pessoal, aqui? Tá, vou passar, tá? Opa, alguém falou aí. Não, aí tranquilo, professor. Tranquilo, né, velho? Beleza. Isso aqui, às vezes pode parecer complicado, mas não é. É porque é lógica, né? Então você tem que ir com calma. Às vezes a gente se perde. Tentem refazer essa função, tá? Vocês vão assistir a aula depois, mas tentem fazer antes de assistir novamente. Tentem fazer desse jeito que eu criei aqui. Pensando, tá? Não olhando a resposta. Próxima. Eu criei aqui uma função de valor presente. Eu sei que tem muitos feras e tal, e aí os feras não vão entender. Mas o pessoal que já viu um pouco de matemática financeira, né? Matemática atuarial, então já sabe um pouco do que significa valor presente, valor futuro, tá? Então, a função de valor presente, então é quando você traz um capital, né, do futuro, você quer saber quanto é que ele vale hoje. Então você tem, obviamente, pegar uma taxa de juros. E essa taxa de juros aqui, trabalhando com valor composto, né, com juros compostos, o valor presente seria o valor futuro, dividido por 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. Né, o tempo, que é aquela questão, o dinheiro tem valor no tempo. Então eu tenho que identificar qual é o juros e qual é o tempo. Tá? Então, essa função aqui é muito utilizada em atuária, em matemática, em contabilidade, né, na matemática financeira. Então, eu criei ela aqui na aula, né? Então, eu chamei de VP,
e ela recebe 3 inputs. Por que 3 inputs? Porque são as variáveis que são modificadas dentro da minha função. Quem é que é modificado aqui dentro? VF é modificado, é valor futuro. 1 é modificado? Não. Tá? Então eu não boto isso como input. É o fator. O I, a taxa, varia, varia. E o tempo varia também. Então esses são os inputs, os argumentos da minha função. Então tem lá, function recebe VF, valor futuro, o I, a taxa, e T, o tempo. E aí eu vou fazer o quê? O return, né? Dessa minha função. Eu podia até fazer assim, né? Tem gente que faz, deixa bem claro. Valor presente, eu poderia aqui chamar de valor recebe. É só você escrever a equação do ponto de vista matemático que o R entende, né? Então, VF dividido, aí você vai colocar parênteses, né? 1 mais I elevado a T. Eu vou botar aqui valor. Eu vou retornar valor. Oi. No meu R, depois que eu botei essa forma do VP, quando eu escrevi ali VP, assume function, quando eu botava function, não ia como se fosse texto. Mas tu tava dentro do bloco de código aqui? Eu acho que você tava no texto, viu? Eu acho que eu esqueci de abrir. Eu acho que você tava aqui, ó. Tava fazendo assim. Deve ter sido isso mesmo. Você tem que estar dentro do bloco de código, certo? Acho que eu esqueci de abrir o bloco. Se você tiver no script, não tem problema não. Agora, se tiver no Markdown, aí dá bronca mesmo, tá? Tá certo, obrigado. Vamos lá, vamos ver o VP aqui, se dá certo assim. Veja que aqui está um pouco melhor a leitura da função. Porque eu deixei claro, eu criei um valor. Ó, esse valor aqui, ela não vai estar no meu ambiente, tá? Aqui. Ela só funciona dentro da função VP. Ela não vai ser salva aqui, não. Então, o valor vai ser o valor futuro dividido por 1 mais I elevado a T. Tá? E aí ele vai retornar esse valor. Então, rodo, vamos lá, vamos testar aqui. Pronto, tá correto. VP, se eu coloco aqui, o valor futuro é 1, capital R$1. A taxa de juros, 6%. E o tempo é 1. Então, se eu pensar aqui que eu trabalho numa perspectiva anual com a taxa de juros 6%, R$1 daqui a um ano, hoje vale quanto? Quanto é que hoje valeria R$1 daqui a um ano? A 6%? Valeria 94 centavos, né? 94 centavos, tá? E aí eu pedi, né, que vocês escrevessem, eu não sei se eu pedi aqui. Acho que não. E aí se a gente quiser escrever a função valor futuro, como é que a gente faria isso, né? Eu quero criar uma função valor futuro. Porque às vezes eu quero jogar, sabe, projetar meu dinheiro, né? Eu vou emprestar um capital e eu quero saber a uma determinada taxa de juros, determinado período, quanto é que esse dinheiro valeria, né? Então, como é que eu vou até escrever aqui a função, né? Então, como é que seria a equação aqui do valor futuro? Valor futuro seria valor presente, né? Tentando encontrar aqui a barra. Contra a barra. Desculpem aí, é porque eu tô com um teclado diferente, aí eu não tô sabendo encontrar. Barra. Ah, tá. Frac. Ó, no LaTeX isso aqui é interessante, tá? Para você escrever a equação, você coloca entre cifrões, tá? Então você bota dentro dos cifrões aqui, aí você escreve a equação. Aí qualquer dúvida, vocês pesquisem o nome desse tipo de estrutura de programação, é LaTeX, tá? Então aí vocês vão lá dar uma olhadinha como é que escreve a equação LaTeX. Não é difícil, não. Barra frac, essa contra barra frac aí, né? Aí você vai botar 1, ó, e fica em cima, e aqui embaixo seria outra coisa, né? Então eu vou botar aqui. Não tem frac não, na verdade, né? O valor futuro é o quê? Veja só, é só você pensar nessa equação e você vai para 1 mais
I elevado a t vai se passar multiplicando o VP, né? Então, o que vai ser o valor futuro? Vai ser o valor presente, tá? Multiplicado, né? Então, eu posso colocar assim, multiplicado por 1 mais I elevado a t. Tá? Então, o valor futuro é só você isolar o valor futuro, pegar o valor presente e multiplicar por 1 mais I elevado a t. Então, eu vou pegar, se eu tiver R$1 hoje, né, e daqui a um ano, a uma taxa de 6%, quanto é que vai valer esse meu capital? Então, vamos criar essa função. Vocês estão vendo a equação aqui. Para criar é simples, né? Então, eu vou pegar function, vai receber quais são os inputs. Valor presente, vou chamar de VP, vai ter uma taxa de juros e um tempo, né? Aí você tem que, lembre-se de abrir as chaves, deixa o código mais... Eu poderia botar aqui também, mas eu não gosto não, tá? Tem gente que faz aqui assim logo. Vou até ver se funciona. Taxa de 6% e tempo de 1. Ele retorna, ele funciona. Vocês acham mais fácil escrever, vocês acham mais fácil ler o código assim ou ler com as chaves dessa forma? Eu acho assim mais fácil de ler. Tem gente que acha do outro jeito. Acho que é só costume. É questão de costume, então. Na minha visão, assim é mais fácil, né? Fica mais organizado. Mas é só questão de costume, é como eu disse. Aí eu tô mostrando do jeito que eu gosto de usar, né? Então, a função vai receber o valor presente, a taxa e juros e o tempo, né? Então, eu vou pegar o valor, vai ser VP multiplicado por 1 mais I elevado a t. E ele vai retornar o valor. Então, essa é a minha função do valor futuro. Então, vou pegar o valor futuro, tá? Se eu quiser saber, botar aqui R$1.000. R$1.000, legal é quando eu escrevo a função, ele mostra aqui, tá vendo? VF tem como inputs VP e IT. É obrigado a colocar os argumentos? Não é obrigado se você usar a mesma sequência. O primeiro ser o VP, o segundo ser os juros e o terceiro ser o tempo. Tá? E aí, na dúvida, né, você coloca. Vou ver que você quer o VP. Oi. Pode mudar a sequência especificando, né? Especificando pode mudar. Então, vamos dizer... Se eu quiser colocar primeiro os juros, isso. Os juros assim, primeiro, VP 1000 e o tempo 1, eu posso usar. Por quê, pessoal? Porque eu estou especificando o parâmetro. Agora, é sempre bom você usar a lógica, né, da função. Então, mas bota lá, tá? É bom você colocar. E é bom sempre você ter essa prática de especificar o que significa cada parâmetro. O VP, quero saber quando é que R$1.000 vale daqui a um ano a taxa de 6%. Então, o I, 0,06 e o T, 1. Então, ó, vale R$1.060. Então, se eu quero emprestar um capital aí de R$1.000 para uma pessoa, não, uma pessoa não, vamos dizer assim, eu estou emprestando capital e eu estou cobrando a taxa de 6% ao ano. E eu quero receber o meu dinheiro daqui a um ano. Fosse R$1.000, eu receberia quanto? Eu deveria receber, teoricamente, R$1.060, tá? Então, isso aí é o valor futuro, tá? Uma função que calcula o valor futuro de um capital. Tudo bem com outra função? Sim. Aí, veja só. Eu pedi também aqui, ó. Escreva uma função que calcula a média de um vetor, imprime em seguida o texto, a média é, e aí você vai colocar o valor da média calculada. A média para o vetor é calculada a partir da fórmula. Aí eu coloquei aqui. A média é a soma dos valores do vetor dividido pela quantidade total de elementos. Tá? Onde n é a quantidade de elementos do vetor x. Utilize a função sum. Essa função sum ela calcula a soma dos valores de um vetor. Né? E a função len diz a quantidade, retorna a quantidade de elementos do vetor.
Então, vamos criar essa função? Então, eu vou calcular aqui, criar uma função chamada média, né? Então, média vai ser uma função que vai receber um vetor x. Tá? O que ela vai fazer? Até aqui, ó. Vou criar um valor, uma variável m dentro da minha função média. Ela não vai vir para o meu ambiente global, tá? Ela vai ficar dentro da função. Então, m vai ser o quê? Vai ser a soma dos valores do vetor dividido pelo seu comprimento, ou seja, pela quantidade. E depois vou pedir para retornar a variável m, que tem o quê? Tem a soma dividido pela quantidade, que é a média. Então, a minha função média. Então, vamos testar essa minha função média. Qual é a média do vetor 1, 2, 3, 4? 2,5, né? Eu somei 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4. Divido por 4 dá 2,5, né? 10 dividido por 4, certo? Então, a função média. Então, vamos pegar aqui média, vamos testar outros valores. Vou pegar aqui de 1 a 10. Vai dar 5,5, né? Ele somou 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 10 e dividiu pela quantidade, 10 elementos. Certo? Função média. Essa função média, ela já é implementada no R, tá? Então, você não precisa escrever essa função. Só pedi que você tentasse escrever para, de fato, você aprender. Mas a função média do R, né, é chamada min. Tá? Na dúvida, você pode dar aqui, ó, min, né? Coloca uma interrogação antes do nome da função e ele vai vir aqui para a documentação explicando, né, o que significa essa função. Média aritmética, tá? Então, ele diz aqui que é uma função genérica que calcula a média aritmética de um vetor. Tá? Os argumentos x é o valor, o vetor que você está colocando como input. Então, na dúvida aí de que significa a função já implementada, é só você coloca uma interrogação da função. Então, vamos lá, média. Vamos testar aqui, 1, 2, 3 e 4. 2,5, né? Então tá correto com a minha função média. Vou testar agora a média de 1 a 10. 5,5. Então deu o mesmo valor. Ah, mas eu quero que ele teste mesmo, que ele dê o resultado true ou false, verdadeiro ou falso. Então eu poderia fazer assim, né? Eita, eu usei média aqui. Min, né? Eu poderia fazer assim, ó. Média de 1 a 10 é igual a min de 1 a 10. Então, se a minha função é correta, né? Então o resultado é true, que já está correto. Tá? Então a gente sempre faz esse tipo de avaliação das funções. Criou a função, tem que avaliar se os resultados dela estão corretos, tá? Antes de entrar em estrutura de controle, eu quero mostrar outras funções a vocês. Então, deixa eu abrir aqui um bloco. Então, funções, né? Então a gente tem aqui a função max. Tem a função min. Tá? A função max, ela diz o valor máximo de um vetor. Então, se eu pego um vetor de 1 a 10, qual era o valor para ela retornar? Se ela retorna o máximo, ela devia retornar quanto? 10, né? Então, o máximo de 10 é 10. Vamos testar agora com um vetor diferente, né? Ou seja, vamos pegar aqui os números aleatórios aqui que eu estou criando, tá? Esse meu vetor aqui. O vetor tem 5 elementos. 1 menos 1, menos 21, 5, 0 e 100. Quem é o maior valor? Vocês estão dormindo, né? Sempre. Beleza. É só passar. Quero que vocês interajam também, estão muito calados. Então 100, né? Olha, ele retornou 100, correto. É uma estatística, tá? Utilizada. Entenderam aí o max? Aí tem outra função, ó, chamada which max. O que é que significa a função which max? Which é qual, né? Você está perguntando qual é a posição do elemento máximo.
do valor máximo. Então, se eu vou colocar esse mesmo vetor aqui, o que ele vai retornar para mim? Eu quero que vocês me digam, sem testar aí, tá? E aí? Qual o retorno? Eu estou dizendo, ó, ele vai retornar a posição do valor máximo do meu vetor. 5, né? Então tá aí, ó, 5. O itmax, né? Ele vai olhar aqui para cada valor do meu vetor. Quando ele encontrar o valor máximo, ele vai ver a posição e retornar essa posição. Então, a função max diz qual é o valor máximo e a função which.max, ela diz a posição do valor máximo. É muito utilizado, tá? Funciona com outros objetos, professor, aqui no vetor? Como assim? Com data frame, com array, por exemplo? Funciona. Agora, você tem que usar naquela lógica lá, tá? De você dizer qual é a dimensão. Mas também funciona. Se você colocar um data frame aí, ele vai dizer qual é a posição do valor máximo, tá? Certo. Mínimo. Então, o mínimo é o contrário, né? Então, você vai dizer o valor mínimo do meu vetor. Então, vamos pegar aqui, de 1 a 10. 1. Por que 1? Porque o menor valor do meu vetor de 1 a 10 é 1. Vamos pegar o mínimo desse meu vetor aqui maluco, aleatório. Qual é o valor mínimo aqui, pessoal, desses aqui? Menos 21, né? 21. Tá, vamos lá. Correto, ó, menos 21. Agora eu quero saber qual é a posição desse meu vetor. A posição do valor mínimo desse vetor. Qual é a posição? 2. Segunda. 2. Segunda. Então, o it.min vai dizer a posição do valor mínimo do meu vetor. Então, 2, tá? Isso é utilizado, é muito utilizado. Você, quando estiver fazendo análise de dados, você vai querer saber a posição do valor mínimo, a posição do valor máximo, para depois pedir para mostrá-lo, certo? Às vezes, ou então para fazer algum cálculo específico. Então, quem vai trabalhar com, somente o pessoal de atuária, que vai implementar alguns modelos de previsão, alguns modelos de classificação, eles vão ter que saber esse tipo de função, tá? O pessoal de contabilidade também, quando está trabalhando com a estruturação da base de dados. Então, você tem uma base de dados lá de informações contábeis, de diversas empresas, aí você está querendo saber qual é o valor lá mínimo, ou seja, o prejuízo, o maior prejuízo das empresas, o maior lucro, algo do tipo, tá? Tá pensando em finanças, né, retorno, algo assim, tá? Então, muito utilizado. Certo, então eu mostrei função, média, mostrei a função da média, mostrei o máximo, o mínimo, mostrei o sum. Então, em funções a gente matou hoje, tá? Ao longo do curso eu vou mostrando outras funções já implementadas no R. E aí vamos entrar na estrutura de controle. Para que serve a estrutura de controle? Alguém sabe me dizer? Assistiu a aula, né? Alguém entendeu o que significa o for loop? Eu entendi. No caso, vamos supor que nós tivéssemos um banco de dados e cada linha desse banco de dados tivesse que aplicar a mesma função. Certo. E a gente utilizaria essa função para que fosse aplicada em cada linha. Isso. Você tem um determinado bloco de código, um determinado programazinho que você quer que ele seja repetido para determinada estrutura de dados. Eu usei esse tipo de exemplo porque é o que a gente mais vai utilizar, tá? Então você tem uma base de dados, essa base de dados retangular, tradicional, né? Linhas e colunas, onde as linhas são os indivíduos, empresas, as colunas são as informações a respeito desses indivíduos. E você quer calcular alguns valores, né, para esses indivíduos ou para essas variáveis. Então vamos dizer assim que você quer saber, eu quero saber a média do lucro das empresas. Então, se você tiver uma coluna chamada lucro, e as linhas são as empresas, então eu quero aplicar a função min em uma só coluna, a coluna lucro, tá? O resultado da empresa. Então, você pode utilizar o for loop, então você detalha lá, né,
vamos dizer assim, a sua estrutura, a coluna ele vai calculando, tá? Na verdade, até me confundi um pouco. O min você podia dizer qual era, né, a indentação lá, o indexing, ou seja, indexava a posição e alterava. Mas vamos dizer isso não, vamos pensar que a gente quer outro tipo de cálculo. Eu quero saber, vamos dizer aqui, já sei. Esse é muito utilizado em atuária, tá? Mas contabilidade também pode ser. Você tem fluxo de caixa, fluxo de caixa. Fluxo de caixa são vários capitais ao longo do tempo. Então você tem entrada e saída de capital. Você quer saber o valor final, a soma do fluxo de caixa. Então você tem vários indivíduos, cada linha é um indivíduo, e as colunas é o tempo. Tá? Então você tem cada capital ao longo do tempo. Eu quero saber a soma desses capitais. Então eu vou aplicar uma função que vai trazer a valor presente, cada capital futuro daquele, e depois vai somar. Como é que eu faria isso manualmente? Eu teria que pegar a função valor presente e aplicar para cada elemento. Isso seria um trabalho braçal gigantesco, né? Então por isso que a gente utiliza a estrutura de controle. Você tenta abstrair aquela lógica e dizer o seguinte: peraí, eu vou aplicar o mesmo código para vários indivíduos. Então eu vou fazer uma iteração aqui. Para cada indivíduo, aplique determinado bloco de código. A lógica da estrutura de controle é essa. O for loop é for para cada i tá? Em valores, e esses valores aqui é um vetor, tá? É um vetor. Então, no caso aqui, vamos dizer que eu tivesse 100 indivíduos. Então, ele ia fazer aqui de 1, para cada indivíduo e em, né? Ou seja, de 1 a 100, que seriam 100 indivíduos, faça. E aí ele faria o seguinte: faça o valor presente dos fluxos de caixa. Depois você somaria esses valores presentes. Tá? Então, o for loop serve nesse sentido, para você automatizar. Tá? É evitar que você realize o mesmo comando repetidamente. Escreva o mesmo bloco de código várias vezes. O mais simples que tem, ó, eu vou até botar aqui, o mais simples o pessoal tem assim. Você tem um vetor, tá? Vou botar aqui um vetor de 1 a 100. Eu vou criar um for loop, tá? Eu quero criar um código que vai mostrar o valor de cada elemento desse vetor. Eu poderia fazer isso aqui, né? Porque o R já tem isso. Se eu mostro vetor, ele vai mostrar de 1 a 100. Mas eu quero mostrar isso passo a passo. Então, elemento a elemento. Para associar um texto a cada valor. Então, vou fazer para cada valor, né? Para cada i em vetor, imprima o valor i é igual, tá? I. Veja que fica esculhambado, né? Porque a gente tá no cat e o cat não tem linha, então eu tenho que vir fazer aqui, ó. Barra N, né? Peraí. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu pedi para cada valor do meu vetor, ele imprimiu o texto chamado o valor de i vírgula i, ele mostra o valor de cada iteração, e depois ele pula uma linha. Essa barra aqui N é para pular uma linha. É isso que ele está fazendo aqui, ó. Veja que ele repetiu o texto, o valor i é 1, o valor i é 2, o valor i é 3, o valor i é 4. Então eu tenho um vetor e eu estou pedindo para ele imprimir esse texto associado a cada valor do meu vetor. Eu posso criar uns números aleatórios aqui. Vamos ver que meu vetor agora é um... Vou gerar números aleatórios, tá?
gerar números aleatórios entre 0 e 1. Para gerar números aleatórios entre 0 e 1 de forma uniforme, a gente tem uma função chamada runif. Aí eu coloquei só um parâmetro aqui, tá? O parâmetro 100. Ele vai gerar 100 valores a partir de uma distribuição uniforme. Tá? Tem a mesma probabilidade de cada valor, entre 0 e 1. Então, gerei vetor. Agora eu vou pedir, para cada elemento desse meu vetor, que tem 100 valores aqui dentro associados, mostre o valor de i é, e aí você vai pedir para ele mostrar o valor de cada valorzinho, de cada elemento desse vetor. Vou botar aqui. Então, o valor i é, então esse é o primeiro, né? Aí o segundo, terceiro, assim sucessivamente, até o 100º elemento. Veja que são números aleatórios, né? Para modificar um pouco aqui a dinâmica. Entre 0 e 1. Então, o for loop serve para isso, para você realizar o mesmo código. Veja que é o mesmo código aqui, ó. O valor de i é... Aí eu estou mostrando o valor associado a cada posição do elemento. Certo? No caso aqui, eu mostrei no primeiro exemplo, foi para ele contar a quantidade de números ímpares, né? Eu dava um vetor e ele contava para mim a quantidade, né, de números ímpares. Aí, um exemplo mais aplicado mesmo, que a gente sempre utiliza, eu dei para vocês um data frame, né? Eu tinha 4 indivíduos e tinha os salários, né, mês a mês, de 1 até 12, tá? Então, vou rodar aqui para a gente ver. Vou mostrar aqui o data frame. Data frame. Tem o indivíduo 1, 2, 3 e 4 e o mês 1 até o mês 12. Tá? Então, tem os salários aqui. Aí a lógica era, cria um código, né, um comandozinho, para calcular a soma, tá, dos salários. Aí essas somas, elas eram por linha, né? Ou seja, eu quero que você some aí o salário dos indivíduos do seu data frame, tá, da sua base. Eu vou pegar para cada linha eu vou ter o quê? Um vetor, né? 12 elementos. Salário 1, 2, 3 até o 12º. Então, eu vou ter que criar, antes disso, um vetor, eu chamei ele de soma salário, e é replicar o NA. Tá? Eu criei um vetor de valores NA, valores nulos, tá? Chama nulos, não, de valores NA que não tem informação. O tamanho do DF salário, tá? São 4, né? N-row. Número de linhas do meu data frame, são 4. Por quê? Porque eu vou ter, para cada indivíduo, uma soma de 12 salários. Certo? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. For. Para cada linha de 1 até número de linhas do meu data frame, eu poderia simplificar e botar aqui. Eu já sei o número do meu data frame, né? Então eu botar de 1 a 4. Mas quando você está trabalhando com esses códigos, você muitas vezes, para não se perder e não errar, você coloca a função, né? Número de linhas do seu data frame. Tá? Então ele vai pegar aqui, ó, vão ser 4 iterações. Primeira iteração, ele vai pegar e vai salvar em soma salário, no elemento 1. Vai utilizar a função soma na primeira linha do DF salário. Veja que eu estou fazendo indexação aqui, data frame. Eu indexei por linha, vírgula, não botei nada. Ou seja, ele vai usar todas as colunas. E as iterações vai ser de 1 a 4. São 4 iterações. Então, quando eu terminar isso aqui, eu vou ter uma variável soma salário com 4 valores. Vou mostrar aqui a vocês, de novo. Soma salário. Com 4 valores. Aí, no caso, eu quero atribuir nomes, né? Esse aqui é o ID1, ID2, ID3 e ID4. Então, como é que a gente nomeia vetores? Usando a função names. Tá? Então, os nomes do meu vetor soma salário serão os nomes das linhas do meu data frame. Tá. Então, soma salário vai receber aqui, ó, ID1, primeiro indivíduo, a soma dos salários dele, ID2, ID3 e ID4.
certo? Então, o que a gente está fazendo nesse for loop? Eu estou fazendo 4 iterações, 4 passos. O primeiro, eu vou pegar a primeira linha e somar todos os valores, né? Vou depois, em seguida, eu passo para a segunda linha, somo os salários, passo para a terceira linha, somo os salários do indivíduo 3, passo para a quarta linha, somo os salários do indivíduo 4. E esse meu vetor tem 4 valores, tá? Aí no caso agora do quesito 2, aqui, número 2, eu pedi o seguinte, ao invés de calcular para cada indivíduo, calcule a soma dos salários para cada mês, ou seja, eu quero saber no mês 1 qual é a soma dos salários dos 4 indivíduos. Então a minha dimensão mudou, não foi? Agora eu tenho que fazer o seguinte, são quantas iterações? São 4 iterações? Não são 12 meses, então são 12 iterações. Então eu vou criar aqui, né, deixa eu me soma salário, eu vou botar soma mensal, soma salário mensal. A função rep, ela repete valores, ela cria um vetor com valores repetidos, eu vou chamar, eu posso botar 0, tá? Também, eu vou mostrar a vocês de outra forma aqui, agora 0. Quantas vezes eu quero repetir o 0? Em 1A, N, call, tá? DF, salário. Por que N, call? Número de colunas no meu data, aqui tá faltando um A, do meu data frame chamado DF, salário. Certo? Antes de rodar isso aqui, eu vou mostrar, ó. Ncall df salário, ele vai retornar para mim 12, porque tem 12 colunas, certo? Eu posso utilizar também assim, ó, din df salário, ele retorna 2, né? Um vetor com 2 valores. O primeiro é a quantidade de linhas, o segundo é a quantidade de colunas. O que é que você pode fazer? Olha como é mais complicado, mas você pode fazer também. Chegar aqui e dizer, quem é o primeiro? Linha. Não é o primeiro, né? É o segundo. Então, a dimensão é um vetor, essa função din aplicada a um data frame gera um vetor em que o primeiro elemento é quantidade de linhas e o segundo elemento é quantidade de colunas. Então eu sei que no segundo elemento aqui é quantidade de colunas, ó, 12. Isso aqui é igual à função ncall. Então, como eu já tenho uma função ncall que me diz a quantidade de linhas, eu vou usá-la, que é mais fácil do que chegar a criar din e fazer a indexação do valor das linhas, das colunas, a quantidade. Então, ó, veja que é true, é verdadeiro. Eu vou usar de 1 até ncall, ou seja, de 1 a 12. Ah, desculpa, esse aqui eu estou criando vetor, né? Antes. Certo. Olha só. Soma salário mensal vai ser o vetor, né, com 12 valores. Então eu crio um vetor nulo, tá? Inicialmente. Porque eu vou substituir para cada elemento desse soma salário a soma dos salários para cada mês. Então vamos lá. Para cada mês, eu vou botar agora mês. Essa forma de chamar a variável, você bota do jeito que você quiser, tá? Eu coloquei I porque é mais fácil, você pode colocar J como coluna. Você pode colocar para cada mês, tá? De 1 até ncall df salário. O que vai ser o mês? O mês vai ser 1, a primeira coluna. Depois, o mês vai ser a segunda coluna. Até 12, que é o máximo, é o número de calls do seu data frame. E qual vai ser esse código que você vai generalizar, que você vai abstrair para que ele seja utilizado para as 12 colunas? Vai ser soma salário mensal, né? E aí para cada indivíduo, para cada mês, desculpa. Felipe. Oi. E se eu quisesse calcular, por exemplo, da segunda até a 13ª coluna, e o meu banco tivesse bem mais colunas? Aí você colocava aqui, nessa sequência aqui. Por exemplo, de 2 a 13? Você poderia colocar assim, 2 a 13. Então, qual é o vetor que ele está criando aqui? 2 a 13, né? Então, mês, quais são os valores que mês vai assumir? 2, 3, 4, 5, 6, até 13.
Certo. Então, mês Obrigada. vai assumir os valores do vetor que você está colocando aqui. Tá? Certo. Nosso caso, eu quero calcular da primeira coluna até a última coluna do meu data frame. Então, eu vou colocar de 1 até ncol df salário. Tudo bem? Obrigada. Então, eu tenho um vetor aqui chamado soma salário mensal, ele tem 12 valores. Então, eu vou calcular o valor da soma das colunas e vou salvar isso, né, no respectivo mês desse meu vetor. Então, soma salário mês, ou seja, a primeira iteração vai ser 1. Então, o primeiro elemento do meu vetor vai receber a soma da primeira coluna do meu data frame. Certo? Vai receber a soma, então vai ser sum, da primeira coluna do meu data frame. df, salário. Primeira coluna. Então, vai receber todas as linhas. Então, antes da vírgula não tem nada. E aqui eu vou botar 1? Não, né? Por que eu não boto 1? Se eu botar 1, ele vai usar o mesmo código toda vez. Aqui eu tenho que colocar mês. Certo? Então, para cada mês, eu vou salvar a soma, né, dos salários. Vamos calcular isso aqui agora. Vamos lá. Então, soma salário mensal. Vou ter agora 12 valores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, reticências, 10, 11, 12. Então, o que significaria 7.800? Vamos olhar aqui, DF salário. Eu peguei aqui 2.000, somei a 1.050, somei a 3.250, somei a 1.500. Então, eu peguei a soma dos salários no mês 1. Certo? E assim sucessivamente até o mês 12. Certo? Aí você vai dizer, eita, professor, mas não tem os nomes não, né? Tá faltando os nomes. Como é que a gente faz agora para atribuir nome a esse vetor? Names. Né? Veja que tá null. Null é vazio. Não tem nada. Esse vetor não tem nomes. Eu quero pegar o nome das colunas do meu vetor. Como é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu tenho que atribuir alguma coisa a os nomes do meu vetor, né? Do meu vetor soma salário mensal. E aí, como é que eu faço? Alguém me ajuda aí? Pode usar names do data frame. Names. Ou Assim? info, né? Pera. Eu tinha feito assim. Vamos lá. Soma salário mensal agora. Correto. Lembrando que a função names aplicada a um data frame retorna o quê? Retorna o nome das colunas. Tá? Tem outra funçãozinha, pessoal. É chamada All names. all Names. names. Ó. All names aplicada a um data frame ou a uma matriz vai retornar o nome das colunas. Tá? Então aqui eu poderia usar names, mas eu poderia também utilizar all names. Vamos conferir? Ó, mesma coisa, né? Então, se você tiver na dúvida se é o mesmo valor, então você vem names, df salário, é igual a call names, df salário. Ó, true, 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 true. Tudo igual. Tudo bem? Então vocês têm duas. Ó, para coluna vocês é mais tranquilo, né? Você pode usar names, como você pode usar call names. Aí para linha que você tem que usar row.names. ID1 até ID4. Aí o que é que o pessoal criou? Pô, no R, eles criaram uma forma mais fácil de você escrever esse tipo de operação. Lembrando, o for loop não só faz isso, tá? O for loop ele realiza operações. Então você pode estar somando valores um atrás do outro, você pode estar dividindo, você pode estar fazendo diversas operações.
Mas quando você está trabalhando com base, com estruturas de dados no tipo de data frame, então você trabalha com ou linhas ou colunas, né? Então você quer aplicar uma função para determinadas linhas ou uma função para determinadas colunas. Então eles criaram a função chamada apply. Apply, ela faz esse tipo de operação. Eu pego uma função qualquer e vou calcular ela para todas as colunas ou para todas as linhas do meu data frame. Tá? Então, quais são os argumentos da minha função apply? O primeiro argumento é o data frame. Então, no caso aqui, eu vou até botar para baixo. Ó, apply na dúvida, você vai colocar aqui exclamação, né? Ele vai abrir aqui o help e você vai ler aqui. É em inglês, aí vocês podem pesquisar no Google também, tá? Eles tem em português já, mas aqui você vai ter a documentação original, oficial, tá? Ele vai dizer aqui que ele retorna um vetor ou um array, tá? Ou lista de valores, tá? Obtidos por aplicar, né? Na aplicação de uma função a margens, ou seja, a dimensão linha ou coluna de um determinado array ou matriz, ou data frame, tá? Então, de uma forma geral, você vai ter os argumentos x, margem, fan. Aí ele botou aqui 3 pontinhos. Sabe o que significa esses 3 pontinhos? Alguém sabe dizer? Porque tem 3 pontinhos aqui. Ele diz aqui, ó, são argumentos opcionais a fan, a funções. Se a função tiver mais de um argumento. Vamos dizer que a função tinha 3 argumentos obrigatórios. Você vai ter que colocar aqui, depois do fan, vírgula, o valor do primeiro argumento, do segundo, do terceiro, do quarto, assim sucessivamente. Se o argumento da função for obrigatório, o parâmetro da função for obrigatório, você vai ter que colocar aqui, depois de fan da função, tá? Entenderam? Se ninguém fala, eu pressuponho que entenderam. Sim, entendi. Alguém gritou aí. Beleza, então vamos lá. Veja como é simples esse tipo de operação para o problema que a gente resolveu. Então eu vou usar apply, meu data frame, df salário. Para o primeiro problema, eu calculei o seguinte, eu calculava a soma de todos os salários de um indivíduo. Então a margem era 1, é linha, tá? E a função era sum, né? Ele já retorna para mim na estrutura que eu queria, com o nome. Porque ele já faz esse procedimento aqui todinho para mim, de atribuir nome, de atribuir nome, né? Pega o nome das linhas e já salva isso no meu vetor, tá? Se eu quisesse, por exemplo, eu quero saber a média dos salários para cada indivíduo. Então eu usaria a função min, né? E ele vai retornar a média dos salários. E se eu pedisse o mínimo? Ele ia retornar o que aqui, pessoal? Para cada indivíduo, ele ia retornar para mim o menor salário. Certo? Eu quero saber agora o maior salário. Então ele vai retornar para cada linha o maior salário. No caso que eu criei aqui, data frame, vamos até olhar esse data frame. Ele parte do menor salário no mês 1 até o maior salário no mês 2. É um salário crescente, tá? Um exemplo didático só. Então, o menor valor seria do mês 1, o maior valor seria do mês 12, tá? Então, não seria... não tem muita dinâmica aqui, não tem modificação, mas se você tivesse salários variáveis, aí talvez você fosse mais interessante, né? Agora, se você quisesse também a posição dos salários máximos, ele vai dar a posição dos salários máximos, ó, 12, 12, 12, 12. Veja que eu estou aplicando para cada linha uma função. Me diga aí o mínimo, a posição dos salários mínimos é 1. Para todos é igual. Entenderam isso?
Sim. E aí, se eu quiser, por exemplo, aplicar na dimensão coluna, eu quero saber agora as somas por mês. Então, eu vou usar apply. X vai ser DF salário. Margem vai ser 2, que 2 é a coluna. E aí, por exemplo, eu quero a soma dos salários mês a mês. E ele vai retornar para mim, ó, aqui, ó, mês 1, somou os salários dos 4 indivíduos. Mês 2, somou o salário dos 4 indivíduos. E assim sucessivamente. Eu quero saber agora o mínimo. Ele vai pagar o que agora? O menor salário para cada mês. Então, no mês 1, qual foi o menor salário? 1.050. No mês 2, 1.052. No mês 3, 1.055. Vamos verificar aqui no data frame? Mês 1 aqui. Quem foi o menor salário? 1.050. Mês 2, 1.052. Mês 3, 1.055. Então, agora eu quero saber a posição. Which.min, né? Ele vai dizer aqui, ó, 2, 2, 2. Por quê? Porque quem tem o menor salário, mês a mês, é o segundo indivíduo. Mesma coisa se eu quisesse o máximo, né? Aí teria que saber qual é o indivíduo que tem o maior salário mês a mês. É o indivíduo 3. Aí você quer mostrar. Ele mostra agora, meu amigo, isso aí. Então você vai botar lá, né? Vou dizer aqui. Maior. Salvei em maior. Ó, maior. Vou vir aqui. DF. Salário. Maior. Ver se eu fiz certo aqui. Não, fiz não. Deixa eu ver aqui o negócio. É o que tá errado. Na verdade é 3, né? Você saberia que, no caso, não salvaria, não. Eu veria qual era a posição do indivíduo com o maior salário, ele, caso tem 3. Então eu veria aqui 3 para mostrar, né? Eu poderia colocar aqui também essa função whichmax ou whichmin, posso também, tá? Então se eu botar aqui, ó, whichmax, df salário. Tá? Desculpa, peraí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Não vai, beleza. Ó, se eu quiser que ele mostre o DF salário, no meu data frame DF salário, para a primeira coluna, tá? O indivíduo com o máximo, o indivíduo com os maiores salários, eu teria que fazer esse código aqui, ó. Certo? Veja a trabalheira. Então, para substituir esse código, né, eu teria que fazer, para rodar esse mesmo código aqui, esse mesmo código, com apply, como é que eu faria? Para mostrar o indivíduo com os salários máximos. É só usar o apply. Vou colocar df salário. Coluna, né? E vou dizer max. Ele vai mostrar os salários máximos, tá? Então vejo que esse apply facilita muito o cálculo, até a leitura, né? Então você vai aplicar uma determinada função ou em linha, aí você usar a margem 1, ou coluna a margem 2. Então, se eu quisesse fizesse assim, ó. No caso, ele não tem, né? Então,
Def salário, eu vou fazer indexação. Veja aqui que isso dá um trabalho nada entender, né? Def salário. Então, indexação. Linha, coluna, né? Então, se eu coloco na linha, eu estou pedindo o máximo. Tá? Desculpa. Which.max. Certo? Aí eu vou ter que colocar o máximo de quê? Aí você vai ter que dizer df salário. Veja que dá um trabalhão danado de você entender esse código aqui. Você facilita demais utilizando esse tipo de operação. Tá? Então, o apply tem esse tipo de funcionalidade. Ele vai ajudar demais você a solucionar problemas de calcular, por exemplo, estatísticas, de encontrar valores mínimos, valores máximos, de somar colunas, linhas. Vamos dizer que você tivesse uma base de dados aí com os preços das ações. Aí você quer calcular o retorno das ações. Aí você cria uma função chamada retorno e aplica, né, para cada linha do seu coluna do seu data frame. Vamos dizer que cada coluna do seu data frame fosse as ações e cada linha fosse os dias, né? Então a coluna é o preço, né? O preço das ações, ação 1, ação 2, ação 3, cada coluna, e as linhas estão representando os dias. Aí você tem criou uma função chamada retorno, você vai aplicar para todas as colunas da sua tabela de dados. Aí qual é o retorno? Felipe, É o valor, o retorno da ação. Oi? se, por exemplo, nesse exemplo que você deu, eu tenho os preços das ações para cada dia, só que para uma empresa só. E se eu tivesse para várias empresas e eu quisesse o retorno de cada empresa? Então, Teria como... sim. Se cada empresa fosse uma coluna, você conseguiria aplicar, né? Entendo. Mas se Agora, for linha, não, né? também. Mas é porque não faz muito sentido você usar o tempo em linha, em coluna. Por exemplo, a coluna Não, 1, Por exemplo, se eu tenho dados de salários de municípios, por exemplo, eu tenho vários municípios, tenho vários certo? indivíduos e cada um tem seu salário e cada um pertence a um município. Aí se eu Cada quisesse linha, pegar... cada linha é um indivíduo, é? Sim, cada linha é um indivíduo, aí tem o salário e tem a identificação do município. Aí se eu quisesse pegar o salário médio de cada município, daria para usar essa função ou eu teria que colocar ela dentro do for? Não, você pode Ou usar. só o for? Você pode usar. Agora você vai ter que, no caso, você não vai usar o apply, você vai usar... Você tem um grupo, né? Município, não é isso? Aham. No caso, você vai ter que usar tapply. Busca aí, depois tu vai dar uma estudada. Tem uma função Tá chamada certo. tapply, ó. Tapply. Tapply você usa uma função, mas você tem um grupo. No caso, nesse caso aí, você tem um grupo, que é o grupo de municípios. Então ele vai calcular a média por município. Isso, para A cada média grupo. dos salários dos indivíduos, isso. O grupo seria o grupo não é o indivíduo, o grupo é o município. Então você tem para cada município você tem vários indivíduos, certo? Então você usa tapply. Aí tu dá uma olhadinha, obrigada. anote aí que você vai entender. Não é difícil não. Tá certo, obrigada. Certo? Veja aí, o problema dela é um problema que se você for fazer manualmente dá um trabalho muito grande. Você tem vários indivíduos para cada município. Ela quer calcular a média dos salários por município. Certo? Então ela tem um grupo. O grupo é município. Então ela vai pegar para cada município, soma os salários dos indivíduos e divide pela quantidade total de indivíduos. A média, né? Certo? Então a família o apply aí ajudaria muito, né? O tapply, né? Porque a gente chama família apply. Você tem M apply, você tem S apply, você tem T apply, L apply. Eu estou mostrando o apply porque é o que você usa no data frame. T apply quando você tem grupo, tá? L apply quando você aplica em listas. S apply em listas tendo como resultado um vetor. O L apply tem como resultado uma lista. Aí você tem M apply quando você tem um array, ou seja, são
uma matriz atrás da outra. E assim sucessivamente. Então, você tem várias funções da família apply. Para data frame, trabalhando com dimensões, apply. Se for data frame com grupos, tem apply. Tá? Então, por hoje, é isso. Eu abro aí para dúvidas. Alguém mais tem alguma dúvida? Dúvida, pessoal? Não esqueçam de colocar a chamada aí, tá? O nome e o e-mail no chat. Eu sei que esse assunto é um pouco mais complicado, é porque ele exige, de fato, mais pensamento, mais raciocínio, tá? Isso aí vai ajudar muito vocês. Muito. Tem que pensar mesmo. Eu, não, de fato, não tenho como colocar na sua cabeça. Você vai ter que resolver problemas. Tente pensar esse tipo de problema, né? E aí você vai amadurecendo até uma hora você conseguir estar aplicando as funções de forma bem tranquila. Aí tem uma aula bem legal, que a gente vai, por exemplo, a gente vai ter uma tabela de dados, um data frame, cada linha é um indivíduo, cada coluna é uma variável, e eu vou querer que vocês façam estatísticas descritivas, aí o cara vai ter que calcular o mínimo, o máximo, a média, a mediana, desvio padrão, de uma vez só, já criar uma tabela de dados. Vocês vão ter que utilizar esse tipo de tudo que a gente está estudando agora. Vão usar apply, vão usar criação de funções, tal. Por isso que é importante vocês entenderem isso agora. Felipe, Oi. eu fiquei com a dúvida nesse apply que tu fez para a linha, usando o mínimo. Lá em cima. Aqui? Não, em cima. Aqui? Vou rodar ele. Tá, só a interpretação dele. Eu fiquei na dúvida. Tá. Que seria o salário mínimo de cada linha, Tipo, cada grupo de linha. Sim, sim. A dimensão é linha, tá? Ah, Então ele vai utilizar o quê? Ele vai pegar a função min e aplicar na primeira linha. Depois, ele vai pegar a função min, aplicar na segunda linha. E assim sucessivamente. Então, o primeiro retorno, o primeiro cálculo que ele faz é para o indivíduo 1, que é a primeira linha. Então, ele vai mostrar o valor mínimo. No caso aqui, seria o primeiro salário, 2.000. Depois, ele vai no segundo indivíduo, segunda linha, e mostra o menor valor. E assim sucessivamente. certo, entendi. Tá? Obrigada. Tá. Se for coluna, no caso, seria isso aqui, né? Aqui, Sim. ó. Então, ele vai mostrar para cada coluna o menor valor. Certo? Certo, tá bom. Obrigada. Nada. E um detalhe que eu digo, uma coisa que eu digo a vocês é pratiquem, 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 tentem resolver, encontrar problemas que vocês precisam utilizar esse tipo de operações, porque a forma mais fácil de aprender é assim, é você tentando resolver os seus problemas. Tá? Então é isso. Se tiver mais alguma dúvida, se não, agora é só por e-mail, tá? Então, boa noite para vocês, bom final de semana. Até a próxima aula.